Fala galera, sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem, o nosso podcast de bastidores da série Focus 23, onde nós vamos entrevistar aqui os participantes da série que eu tenho certeza que vai emocionar a todos, com conteúdo humano, com conteúdo emotivo e também aquele conteúdo de bem-estar, de saúde, porque todos sabem que a Focus 23 tem como objetivo fomentar o esporte, estimular o bem-estar através de bons hábitos e principalmente proporcionar o crescimento das atividades físicas entre as camadas mais simples da população. Então, a Focus 23 tem essa preocupação de não elitizar um esporte, mas de levar realmente às pessoas condições da prática esportiva saudável e de acesso a todos. Hoje nós temos aqui, eu tenho a felicidade de receber duas pessoas que eu gosto muito, duas pessoas que fazem parte da minha vida de uma maneira ou outra. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o meu querido amigo Renan, que é professor de educação física, jogador de futebol e participante da série Focus 23, e o Carlos, que é meu amigo já de uns anos, que atuou veementemente aí na expansão de algumas coisas do Banco Original e outros bancos. Ele vai falar um pouquinho sobre isso depois, e hoje está na área dos planos de saúde, é um apoiador da série Focus 23, é um apoiador dos meus projetos, um incentivador. Eu acho que esse é o termo certo. Sejam bem-vindos, meus amigos, para esse bate-papo. Obrigado. Eu acho que é importante a gente começar essa nossa resenha falando com o Renan sobre alguns tópicos que eu considero essenciais no meio esportivo. O desenvolvimento da série Focus 23 sempre teve como objetivo mostrar para as pessoas que a mudança pode acontecer. Porque todo mundo, quando fala em mudança, né, proporcionada pelo esporte, pensa na mudança do aspecto físico da coisa, visual. E na verdade a mudança ela vai além disso. Então, Renan, você que é professor de educação física, primeiro seja bem-vindo e faz uma prévia para a gente da sua visão como professor de educação física, não como jogador de futebol, sobre a prática esportiva, a academia e a sua expectativa para levar para as pessoas a sua mensagem durante a nossa série Focus 23. Certo. Primeiramente, beleza, Jaime? Tudo bem, Carlão? Bom, assim, se tratando de esporte, prática esportiva no caso, atividade física, a gente pode agregar muita coisa. A gente geralmente, quando se diz esporte ou qualquer coisa relacionada, a gente tem uma ligação rápida, direta de físico, né? Mas o esporte, a prática esportiva abrange muito mais coisa que isso. Tanto o aspecto psicológico, a parte social, né? E até a formação do indivíduo, né? Ou quem sabe a reformulação do indivíduo, né? Dependendo do caso. Então, acho que é necessário, né? Assim como a gente precisa da parte de saúde, de cuidado, da parte social, a gente precisa também do esporte, né? O esporte pode mudar vidas, né? E eu sou também uma prova disso, não como atleta, mas como professor. Eu já vi pessoas mudando de vida, agradecendo, sendo gratas pelo simples fato de a gente ajudar, né? Na parte de acrescentar o esporte na vida da pessoa, né? Muda muita coisa. E é isso que é gratificante de ver. Muda o quê? Eu tenho, obviamente, as respostas, mas é bacana ouvir de um professor de educação física jovem. Você está com 25 anos, não é? Fiz 26 agora, 17 de maio. 26 agora e eu esqueci de te dar os parabéns, eu lembro disso, mas tranquilo, é Jaime sendo Jaime. Não, tô acostumado. Vamos lá. Existem pessoas que nos ouvem, nos assistem, por incrível que pareça, que são pessoas que não entendem quando a gente fala assim, olha, o esporte ele pode trazer mais benefícios do que mudança física, né? Algumas pessoas não entendem, porque você que está em casa às vezes pensa que o esporte, por exemplo, vou começar a praticar musculação, meu corpo vai deixar de estar num estado A para passar para um estado B. Visualmente isso vai ter um resultado, mas existem benefícios que vão além disso. Você como um professor jovem, o que você poderia falar para as pessoas que estão indo para a academia, que buscam às vezes, quais são esses outros benefícios que o esporte dá? Porque de repente tem pessoa que não quer, a pessoa está satisfeita com o corpo dela e ela nem sabe os outros benefícios que o esporte proporciona. Na sua visão, quais são os principais benefícios?
Bom, a gente poderia listar muitas coisas aqui, né? O esporte, para acontecer isso que você falou, de passar da figura A para figura B, no caso de físico, dentro desse percurso existem muitas coisas, né? A gente pode colocar como um fator de disciplina, né? Uma pessoa que, por exemplo, naturalmente não consegue acordar cedo, não consegue, tem dificuldades de manter uma rotina ou alguma coisa assim mais regrada, né? Porque o esporte, querendo ou não, a prática física não é algo ruim, assim, difícil, no caso, vamos se dizer. Conforme a gente vai fazendo isso diariamente, a pessoa adquire uma disciplina no qual ela nem percebe. E quando ela vê, ela já não está mais fazendo aquilo por obrigação ou para chegar do ponto A ao ponto B. Ela tá ali porque dá prazer, é prazeroso, né? Então ela percebe a mudança, ela fica mais disposta, né? Ela fica mais feliz, né? Ela consegue entrar em um meio social com mais facilidade, ela consegue, sei lá, ter mais diálogo com as pessoas, né? Então é isso que acontece no dia a dia da pessoa, né? E quando se para analisar friamente, que ela consegue falar, para e fala assim, pô, caramba, sei lá, eu tinha dificuldade em comunicar com as pessoas, hoje eu chego, eu tenho eu me sinto mais seguro, né? Mais confiante de mim mesmo. Então, se a gente for ver, analisar friamente, tem N benefícios, assim, além da parte física, que a gente pode colocar. São benefícios. Até agora você falou de disciplina, né? E de fato a disciplina ela traz benefícios imensuráveis para a vida externa da pessoa fora da academia. Até tem uma brincadeira, eu treino pesado, quem acompanha minhas redes sociais sabe, e às vezes alguém quer me ajudar a desmontar o peso. E eu sempre falo, não, eu vou desmontar porque ali eu treinei força, agora eu estou treinando educação e disciplina. Nós vamos entrar mais nesse assunto. Carlinhos, primeiro, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Nesse novo segmento que você está atuando, você que vem da área financeira, né? A gente pensa que muda muito, mas de certa forma, administrativamente, não muda muito. Não. Mas você acaba lidando com algumas coisas, né, numa realidade diferente, né? Você hoje tem uma startup que trata de planos de saúde, acompanhamento. Conta um pouquinho do que você tem para que eu possa entrar, para que o público possa entrar, entender porque você tem base para responder o que eu vou te perguntar. Boa. Primeiramente, obrigado por participar aqui do podcast, pelo convite do Jaime, estar aqui com o Renan. E eu gostaria só de introduzir aqui um assunto referente ao que o Renan falou, que eu gosto muito de ler, tá, Jaime? E eu leio bastante. O último livro que eu li é O Poder do Hábito, e aí eu vou falar neurologicamente um pouco dos benefícios do que o Renan falou da disciplina, né? No livro fala que o que é um hábito, né? O hábito é quando tem uma deixa, o gatilho e a recompensa. E o esporte, a prática de exercícios, ele muda completamente, transforma os hábitos ruins e substitui por hábitos bons. Por exemplo, a pessoa que não consegue parar de fumar, quando ela vai lá e tem uma deixa as roupas dela de treino do lado da cama, por exemplo, ali vai ser uma deixa, vai ter o gatilho de passar a acordar cedo para ir treinar, e depois vem a recompensa, que não é só físico, é o bem-estar, é toda a questão de endorfina, de hormônios que transforma completamente e transforma todos os outros hábitos, que ela passa a ser uma pessoa também mais sociável, convive com outras pessoas. Normalmente esporte, mesmo que seja individual, ninguém atua sozinho, né? Então sempre é coletivo, mesmo o esporte individual. Então traz muito mais benefícios, não só físico, como você falou, neurológico, e cientistas mostram como funciona neurologicamente a mudança do hábito quando introduz a prática de exercícios, prática de esportes no dia a dia de cada um. Falando um pouquinho, né, do que eu venho atuando ultimamente, como você mesmo falou, venho do mercado financeiro, passei por bancos, grandes bancos, startups de banco digital, como o próprio Banco Original, Banco Itaú. E de 2 anos para cá venho
me aventurando no mundo do empreendedorismo. Sempre tive alguns negócios e agora é mais do que um propósito, né? Um objetivo de vida, é desenvolver esse projeto que é a Contô Corretora e poder ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Por quê? A gente tem um déficit, e por incrível que pareça, no Brasil, de educação financeira mesmo. Educação financeira de muitas pessoas acabam invertendo os valores, até mesmo pelos hábitos ruins. E até hoje na minha prática do dia a dia, eu tenho orientado bastante os microempreendedores, pequenos empresários, principalmente os prestadores de serviços que eram CLT, passaram a ser PJ e ali fica um pouco perdido como fazer financeiramente, o que ele precisa como PJ, como empresa, o que ele precisa tendo funcionários. E hoje o foco maior é voltado exatamente para saúde e bem-estar, porque um dos pilares que a gente tem, além de saúde financeira na Contô, a gente cuida da saúde financeira, saúde física e mental, exatamente nesse sentido, porque principalmente o mercado de plano de saúde hoje, ele tem se transformado absurdamente, tá? Por quê? Anteriormente tinha um foco muito voltado para plano de doença, né? Só para ali, para o cuidado quando você ficar internado. Combate aquela doença, a cirurgia e tal. Hoje não, plano de saúde. Os planos têm se transformado, voltando mais para o cuidado preventivo da saúde e bem-estar antes de acontecer um problema lá na frente de uma doença. Como, né? E muito interligado com o esporte, com a prática de exercício, principalmente algumas operadoras grandes e até startups que vêm surgindo no mercado de plano de saúde, já se integrando com outras empresas como, por exemplo, o Gympass, que oferece ali um leque de opções de academia para o beneficiário daquele plano de saúde, para ele ter um acompanhamento com nutricionista. Exige que ele faça check-ins nas academias, então ele precisa treinar, praticar um esporte, praticar um exercício, para poder ter um benefício ali também no plano de saúde. Então, hoje tem se transformado bastante e esse é o papel que a gente tem de orientar o máximo de pessoas e PJs também possíveis para oferecer o que há de melhor, tanto para as pessoas que mais amam, os familiares, filhos, mães, e até mesmo para os próprios funcionários, né? É muito legal isso, mas assim, você sabe que a gente tem liberdade, então eu falo, conhecendo você, eu acredito que a tua empresa realmente haja dessa maneira, porque eu sei que eu conheço tua índole. Mas a gente sabe que o mercado de plano de saúde, por um lado, também é prostituído. Porque muitas pessoas, elas assinam ou aderem, né, a um plano de saúde, ainda, claro, na esperança de no momento de dor, né, de um familiar, de um ente querido, ter o respaldo e o acesso. E por incrível que pareça, as letrinhas pequenas ainda fazem muito sucesso entre os maus gestores de planos de saúde. Nós estávamos falando aqui sobre bem-estar, sobre, né, a questão de hábitos que a academia, a atividade física gera, porque o hábito, na verdade, ele tem todo esse procedimento do gatilho, essa coisa toda, e quando esse hábito ele é o hábito, o gesto de execução de algo ruim, ele se torna um vício. Uhum. E hoje os planos de saúde, eles têm muitos vícios. Recentemente eu acompanhei o caso de um garoto que foi surpreendido pela necessidade de uma determinada necessidade numa cirurgia, e tendo plano de saúde, a família teve que arcar com R$2.500, que para um brasileiro é muito difícil. Que, aliás, o custo da manutenção de um plano de saúde no Brasil também é altíssimo. Antes de entrar na minha pergunta, eu quero só fazer mais uma observação, porque hoje existe aquela coisa, né, do plano de saúde, do SUS, e eu ouço muitas pessoas que nunca saíram do país falar mal do SUS, e a gente sabe que o SUS é uma referência mundial. Exatamente. Né? É uma coisa que o Brasil, por maior que seja a dificuldade, tem que se orgulhar, porque o SUS ele é um modelo fantástico que não tem em outros países. Mas a pergunta que eu te faço, dentro da tua corporação,
vocês também têm as letrinhas pequenas? Boa pergunta, ô Jaime. Exatamente nesse ponto que a gente preza muito, pela transparência. Parece clichê, mas não é, porque não tem segredo. A ANS é o órgão regulamentador dos planos de saúde, da saúde suplementar. E a gente, como você mesmo mencionou, a gente tem o SUS, que é modelo de referência de estrutura de saúde mundial. E tem a saúde suplementar, que são pelos convênios médicos regulamentados pela ANS. Quando se trata de um levantamento, um estudo para entender qual que é a melhor solução individualmente para cada um, a gente abre um leque de perguntas que pode partir aí de 5, 10 perguntas para entender exatamente no detalhe qual é a necessidade, o que, que a pessoa precisa, idade, quem vai entrar no plano, laboratórios, hospitais de referência. A partir do momento que a pessoa traz esses dados, a gente coleta esses dados, conclui com as informações o que mais se enquadra dentro da necessidade. Se enquadrou na apresentação daquela solução, a gente vai entrar em todos os detalhes, que os principais são: aquele hospital realmente atende? Ele atende o quê? Só pronto-socorro, cirurgia, maternidade? Porque cada provedor de saúde, operadora ou seguradora ou cooperativa, como a Unimed, por exemplo, ele tem uma característica e cada cobertura pode atender o hospital X, mas é só pronto-socorro. Então, se precisar de uma cirurgia, aquele beneficiário não vai conseguir fazer. E, além disso, um ponto principal, carência, que é o que o mercado em si acaba até... Você acha que é o maior ponto de discussão é a carência? Carência, porque normalmente a grande maioria dos profissionais, não estou generalizando, porque tem excelentes profissionais, e eu tenho como referência também já no mercado de plano de saúde, acaba não sendo transparente na questão de carência. Porque assim, você está fazendo um plano novo hoje, existe uma carência contratual pela ANS que precisa ser cumprida. Que em média é? Para cada tipo de procedimento tem um prazo. Pronto-socorro 24 horas, consulta eletiva 30 dias, um tratamento mais específico, por exemplo, fisioterapia, uma terapia ocupacional. Uma cirurgia neurológica. Pode chegar a 360 dias. Um ano. E dependendo, porque existe um outro ponto que vai influenciar na carência. A DS, famosa DS, que é a Declaração de Saúde, que todo mundo tem que preencher para iniciar a análise da operadora. Então você preenche lá, já tive uma cirurgia na coluna. Então peraí, a operadora vai analisar e falar, para tratamentos de coluna, você vai ter uma CPT, uma carência parcial temporária de 2 anos. Eu tenho obesidade, por exemplo. Cirurgia bariátrica, por exemplo, você vai ter que cumprir a carência parcial de 2 anos. E muitos não falam isso. Aí quando a pessoa adquiriu o plano, tá pagando ali a mensalidade, que de fato não é barato, como você falou, mas tem condições que cabem no bolso de cada um. Vai desde R$150 por mês até 5 mil, 6 mil por mês, depende da necessidade e cobertura de cada um. Mas aí a pessoa cai nisso aí, né? Na falta de transparência, né? Falta de transparência. Porque, como empresário, eu entendo também o lado dos prestadores de serviço de plano de saúde, que imagina, né? O cara faz um plano e de repente no dia seguinte, no mês seguinte, você tem que fazer uma cirurgia por conta de algo que já existia. Eu entendo isso. Talvez aí se nós formos debater isso, nós vamos ter que entrar no direito à vida, que teria que ser uma prioridade do governo, na verdade, não do constitucional, não do empresário privado, porque a gente entende que dinheiro privado também visa lucro, esse é o fundamento do capitalismo, não vamos discutir isso. Mas assim, dentro desse contexto eu enxergo outras pegadinhas também. E eu queria que você explicasse, antes da gente bater bola com o Renan sobre, né, a prática esportiva, eu queria que você explicasse por que muitos planos de saúde, né,
O cara tem que fazer um tratamento, por exemplo, o cara tem que fazer um tratamento, aí ele tem que ir lá pedir autorização para fazer tal exame, porque e às vezes não autoriza, mas o cara pagou o plano, é por causa das letrinhas pequenas que não foram explicadas, pela falta de transparência. De repente o plano de saúde do cara não prevê uma tomografia. É isso? Pode ser também. Pode ser também. E você disse que todos os planos são regulamentados pela ANS. Exatamente. Quem regulamenta, quem fiscaliza a ANS? É um órgão, né, governamental, assim, o governo de uma certa Aí forma fudeu, tem né? uma influência ali para Sempre foi assim. E é o mundo corporativo, né, no privado, os planos de saúde. Mas de fato, essa questão, Porque por tem, exemplo, desculpe te interromper só para não perder a linha do raciocínio, porque pelo jeito tem plano que é 100% transparente, né, como Sim. o caso de vocês, e tem plano que os caras de propósito fazem as letrinhas pequenas. E se a regulamentação que tem a ANS serve para você que faz certo, serve para o cara que faz ruim, tem alguma coisa errada. sim, e Porque com fiscaliza. certeza eles atuam e fiscalizam, tá? Se tiver algum probleminha, acionando a ANS, a operadora, o provedor que a gente chama, porque pode ser operadora, seguradora ou cooperativa. A sua empresa é A minha é corretora. corretora. Eu represento Os outros todos planos. os provedores. Então, eu não trabalho especificamente só com plano. Então, a gente atua com a solução que o cliente precisar. O que torna a sua diferente para se classificar como uma startup de outras corretoras que já existem? Como startup, a gente replica um modelo ágil e descomplicado e um atendimento prático, mas humanizado. Todo digital, 100% digital. Não tem a questão de ter que ir até o cliente, ou mandar documento para o cliente assinar, ou ter que reconhecer firma. A gente tem um processo escalável na nossa startup, na nossa corretora. Um CRM que coleta ali com segurança de dados. Hoje a gente usa um dos maiores do mundo, CRM, conectados a todas as demais plataformas. O que é CRM? CRM. A tradução não lembro agora. Relationship Manager. Customer Relationship Manager. Ok. É o central de relacionamento ali com o cliente, né? Tudo que a gente... a fase de todos os processos. O cliente entrou aqui, na primeira coluna. Primeiro contato com o cliente. Mandou proposta, vai para a segunda coluna. Então, todos nós da linha gerenciável, a gente consegue acompanhar tudo que está sendo feito do lado comercial. Aquele cliente validou, tem o e-mail, confirmação, que foi bem transparente com ele, anexou o contato do WhatsApp com ele, mandou a proposta. É o seu pós-venda. O pós-venda vai validar tudo isso aí. Cliente, é isso mesmo? A gente manda para implantação. Deu o acordo, de acordo do cliente. A gente chama de resumo de contratação, chega na última coluna, implantou, tá tudo certo, a gente vai acompanhar ele ali mês a mês para ver se recebeu o boleto, se tem algum problema, por exemplo, preciso agendar uma consulta e não consigo, peraí, vamos pegar na mão do cliente, né? Não a distância, que é todo digital, pode ficar tranquilo, vou baixar aqui com você, te ajudar a baixar o aplicativo, a gente entra lá, vou entrar em contato com o operador, o que aconteceu, qual que é a consulta que você precisa, qual que é o exame. Então a gente dá todo esse suporte humanizado ali para o cliente não se sentir, só vendeu para mim e... Isso é muito legal, porque hoje nós temos muitos bancos digitais, né? Uhum. E a frase que mais me irrita geralmente eles escolhem o mesmo nome para assistente virtual, né? Júlia. Oi, eu sou a Júlia, sua assistente virtual. Bia, Ana. Descreva em uma frase breve o que você precisa. Nossa. Você escreve, daí eles te mandam uma lista de opções que não te atende e você perde um tempo Eu tremendo. fico lá, atendente, consultor, especialista. Isso. Chega um humano. E aí nós entramos num aspecto, olha como tudo acaba se interligando. Nós entramos num aspecto, nós falamos de atendimento humanizado. E existem lugares onde o atendimento é para ser humanizado, mas acaba sendo mais artificial do que as coisas virtuais. Academia, principalmente academias de rede. Tem uma academia que hoje eu sou mais controlado, não vou, até porque eu também frequento a academia, que é de uma grande rede. E é impressionante o desdém que os profissionais têm com o frequentador.
Esses dias eu tava num desses treinos, né? Eu levo minha barrinha, tava lá fazendo meu treino, né? Eu uso uma barra para montar, porque os halteres são leves. E aí eu, conversando com um rapaz, ele acabou vindo perguntar para mim, né? Sobre uma dúvida sobre um exercício. A gente não gosta de se intrometer, mas também não faz vista grossa, né? E aí eu perguntei, mas quem montou seu treino? Ele falou, do aplicativo. Eu falei, posso ver? Cara, se você pegar 10 pessoas lá, é a mesma coisa, né? 3 de 10, 3 de 12, 3 de 10, 3 de 12. E a gente percebe que o cara entra numa academia que tem que oferecer um serviço de qualidade e ele já é incentivado a buscar um personal, ou seja, ele praticamente vive uma venda casada, ele não tem um atendimento humanizado dentro da academia se ele não for uma mulher gostosa ou se não for um cara sarado. Como você vê isso por parte principalmente dos professores jovens que né, na tua faixa de idade fazem essas coisas? Você é um desses professores que vai lá e mede o nível de atenção de acordo com a cintura e com o posterior e o quadríceps da moça ou não? Não, Jaime. É assim, a gente tem que partir da especificidade biológica de cada um, né? Esse é o princípio inicial para começar a desenvolver um treino da pessoa, né? Antes de tudo, a gente tem que saber idade, gênero, histórico, tanto de lesões quanto de treino. Tem muita coisa para a gente fazer quase que uma entrevista mesmo, né? Para depois começar a elaborar, né? Infelizmente, principalmente em academia de rede, hoje em dia isso está cada vez mais escasso, né? É assim, o pessoal meio que criou um treino padrão, meio que para iniciantes ou sei lá, para intermediário, né? E dentro desse treino, ele tá ali para muitas pessoas, que foi o que você disse. Se você chegar e juntar 5, 6 pessoas, capaz de as 5, 6 ter o mesmo treino, né? Então, infelizmente, está fugindo cada vez mais desse princípio inicial, né? Que é da individualidade biológica de cada um. Você já ministrou aula nessa academia de rede que eu tanto falo? Já me chamaram muitas vezes, mas eu não fui não. Porque o que acontece? Olha para vocês verem como que é a pegadinha. Presta atenção nisso. As academias de rede, não são todas, claro, mas você pega as academias de rede, como essa que eu sempre cito, que a gente conhece, dos amarelinhos, eles lucram muito com o aluno que deixa de frequentar a academia. Porque o cara faz o plano. E olha que loucura, né? O cara faz um plano de fidelidade lá, às vezes anual, e o cara vai pra academia, todo empolgado. Ganhou desconto. Aí o cara chega na academia, ele não encontra o básico que ele precisava, que é atenção e cuidado. Porque a academia é como saúde, é como o tratamento de saúde. A academia não é só... Porque o cara ali ele pode se machucar. Se ele o cara pode nunca morrer foi pra numa academia, a verdade é ele essa. nem sabe o que tá fazendo lá. E aí, chega lá, o cara pega um professor que ganha R$1.600 por mês, que por receber pouco, ele tem um desconto ou ele paga uma mixaria ali para ter o direito de ser um personal. Então você está incentivando, você está criando uma concorrência dentro do próprio negócio, aceita pelo dono do negócio, onde o aluno que já pagou teoricamente pelo serviço, ele tem que pagar 2 vezes para ter um trabalho de qualidade, quando tem. Porque tem muitas pessoas que vestem também uma roupa de personal e não tem capacidade. Você vê o cara formado por onde? Aí o cara fala, sou formado pela, sei lá, PUC e pós-graduação, YouTube. Porque só pode. Eu vejo tanta coisa absurda dentro de academia que só pode. E dentro desse aspecto, eu quero destacar uma coisa assim que eu acho grotesca. Existem 4 tipos de pessoas que a gente destaca em academia. Existe o cara que está no shape, super forte, que faz um inferno da vida do praticante iniciante. Porque numa academia onde não se tem atenção por parte do profissional, o cara que é bonito, a moça que é bonita esteticamente são referências para aquela pessoa que não entende
que o processo de construção de um corpo é feito dia a dia ao longo de muitos anos. E esse cara e essa moça que tem um shape bonito, etc e tal, eles simplesmente colocam o ego acima de tudo e vendem uma coisa que não existe, né? Porque eu conheço pessoas que, nossa, você viu o shape de fulano, o treino dele é bom, só esquece de falar dos veneninhos que eles tomam lá, né? Esse é um tipo de pessoa que tem. Segundo tipo de pessoa é aquele que você pode ver, toda academia tem um cara que ele vai entupir de peso um equipamento, um leg, essas coisas todas, vai fazer um movimento ridículo. Tá treinando o ego. Tudo errado. Todo errado, treinando o ego dele, e o iniciante acaba olhando aquilo e acha, pô, esse cara é forte. Mas fala pro cara dobrar, descer até o peito, por exemplo, num leg, fazer a amplitude certa, o cara morre, ele não consegue fazer com a metade. Faz 3 só. É um cara que se fizer. E é um cara que... então são casos, é outro tipo de pessoa que frequenta muito esse tipo de academia. Aí tem o terceiro tipo, que é o próprio frequentador, que não tem, que por conta daquela carência de educação não tem noção de como exigir o seu direito, que isso serve para academia, serve para plano de saúde, serve para tudo, se contenta com qualquer coisa e vai lá, muitas vezes se lesiona. E quando ele se lesiona, ou ele vê que na cabeça dele não está tendo resultado, porque ele espera resultado em uma semana, ou enfim, ele para de frequentar a academia. Vou parar uma semana. Daí ele fica com preguiça de voltar para a academia, nisso vira uma mensalidade, vira 2, vira 3. Então muitas vezes o cara que... até o cara poder descontar. Então para a academia é interessante esse tipo de aluno que não frequenta e consome alguma coisa. Eu acho que está demorando para o Ministério Público chegar junto de algumas redes por propaganda enganosa, porque tem muitas que são assim. E por fim, o quarto tipo, que esse é o mais espetacular, que são os colaboradores dessas academias, né? Que vai desde dos gestores, gerentes, porque eu já vi muito absurdo dentro da academia. Você ser um administrador de uma academia, um gerente de uma academia, não te dá o direito de ser arrogante com ninguém. E é o que eu mais vejo, arrogância. E você ser um professor de educação física, você tem que entender que você é um educador. Você é um educador físico. Então o cara, ele tem que entender que a pessoa que está ali, você não sabe como foi o dia dela. Você não sabe se aquela pessoa foi na academia para esquecer um problema, se aquela pessoa... Eu já conversei com uma pessoa na academia, um senhor, que ele falou para mim, ele com 30 dias falou, cara, isso daqui me trouxe vida. Eu acabei de perder minha esposa depois de 40 anos casado. Então, assim, falta o respeito de uma maneira macro. Então, essas são semelhanças, a falta de respeito e as letrinhas pequenas, né, entre esses dois segmentos da saúde, que é a educação física e os planos de saúde. Renan, eu te convidei para participar de um episódio. O Renan, ele é um jogador de futebol, a gente fez amizade pelo futebol e nós nos tornamos amigos mesmo, apesar de ele ser mais jovem, ele é um meu amigo. E eu convidei para participar de um episódio da nossa série Focus 23, Coragem, que é uma série que vai tratar de treino, de uma série de situações. Alimentação. Você acha que é mais difícil fazer uma pessoa treinar direito ou comer direito? Olha, eu acho que comer direito. Por quê? Porque assim, tem assim, as pessoas atualmente, a grande maioria, claro, né, não generalizando, elas classificam como alimentação correta como dificuldade, né? A alimentação correta é cara, a alimentação correta é difícil, eu não vou conseguir manter, eu não vou conseguir suprir o que eu preciso diariamente. E não, começa por aí, né? Se você para analisar, a alimentação, ela é mais simples do que se imagina, né? Então, eu acho que por ainda ter vamos se dizer, essa ideia ainda antiga de alimentação ser difícil, eu acho que por isso que é mais difícil manter a alimentação, né? Esse paradigma, né? Isso. Alimentar saudavelmente é caro. É caro, é mais dificultoso ali. Eu acho que a internet ajuda a fortalecer esse mito. Eu acho que apesar da ideia ser antiga, ela está em evidência agora, cresce muito, porque eu vejo as receitas
É assim, ó, o Instagram, se vocês perceberem, é o rádio de hoje, é o de antigamente. Sim. Exatamente. Então, a pessoa, ó, você que está em casa, presta atenção. Não precisa fazer uma dieta radical. Vamos começar assim, ó. Corta o refrigerante que custa mais caro que a água, passa a tomar água, espreme um limãozinho ali, é delicioso, não precisa nem pôr açúcar. Tá sem dinheiro para pagar a academia? Até agora há pouco, antes de começar a nossa gravação, correr na rua era de graça, só se mudou agora, eu não tô sabendo. Boa. Exercita sua cabeça, seu corpo do jeito que dá. Nós tivemos a pandemia, eu treinei todos os dias da pandemia. Vou até fazer meus filhos passar uma vergonha aqui, ó. Meu filho Cauã e meu filho Ryan. Eu treinava todos os dias na pandemia com o básico que dava. Equipei a casa, uma barra aqui e ali, mas eu escolhi o treino mais antigo que tem. Todo dia eu metia lá diversas séries, quase 400 flexões de diversos ângulos. E chamei meu filho Cauã, fisioterapeuta fortão, para fazer um treino comigo. Sempre falava, gosto de puxar ferro, não sei o quê. E um belo dia, deixa eu agradar meu pai, né? Deixa eu fazer. E não conseguiu terminar, né, filhão? Um beijo pra você, viu? O Ryan Cal também. E quando nós voltamos pra academia, mantive minha força. Então não menospreze a intensidade, como é bom você treinar do jeito certo. Porque o que acontece em relação à saúde? As pessoas têm tendência de complicar também muita coisa, né? O cara vai assim, isso deve acontecer muito também, é uma pergunta que eu vou te fazer. O cara vai buscar um plano de saúde, mas o desgraçado fuma há 40 anos. Tem um tiozinho próximo na minha casa, cara, eu não acredito, velho. Eu acho que aquilo é impressionante. Todos os dias, desde quando eu me mudei, isso fazem anos, esse senhor, ele tá lá que se passar um carro funerário, ele tiver no ponto de táxi, leva. Leva ele embora. E ele com a cervejinha dele e tal, não sei o quê. Aí eu te pergunto, deve chegar uns caras assim, ó, quero fazer um plano de saúde. E o cara sabe, tipo assim, se o cometa passar amanhã, eu vou. Tem muito disso? Tem cara que age na má fé também, não tem? Tem muita gente que... eu sei que vai dar ruim. Então já deixa eu procurar alguma coisa, porque tem muita gente que tem hábitos ruins, né? Fumar, alcoolismo, nunca fez um exame, um preventivo, nem nada... Nunca teve plano de saúde anteriormente, já tem uma certa idade ali que começa a aumentar os riscos cada vez mais. E aí a pessoa, não, eu preciso fazer um plano de saúde. Só que tem uma análise prévia, né, do plano de saúde, de aceitação anamnese. Ou não. Fuma, tá. Tem ali uma certa idade, fumante. Tem peso, altura. Tudo isso aí tem que preencher na declaração de saúde. O maior índice de rejeição é entre idosos, não é? Ou não? E não é, porque eu já peguei bastante gente, assim, muitos clientes novos, de idade ali, cerca de 25, 30. Que é o paciente de risco. Que é o paciente de risco. E porque, né, a gente tem uma questão ali do índice de massa corporal, IMC, se está muito elevado, é um risco, querendo ou não, porque já demonstra que aquela pessoa não tem hábitos bons. Infelizmente assim, né, felizmente, porque a pessoa tem que passar a ter alguma mudança de hábito, praticar um exercício. Porque o tempo vai passando, a pessoa vai perdendo, ela vai perdendo massa, né, massa magra. Exato, vira tudo massa magra. E quando chega numa certa idade, quanto menor massa magra, menor é a expectativa de vida, né? Assim, eu sou um analista da operadora de saúde. Eu tô vendo uma pessoa ali de, vamos colocar, 35 anos, tô com 36, 35 anos, que pesa lá 150 quilos, 1,70 m, fuma, enfim, não tem hábitos legais, já teve algum diagnóstico ali de alguma coisa no rim ou em alguma coisa, fala, porra, é uma bomba relógio. Quem vai garantir que essa pessoa vai ter uma mudança de hábito de uma hora para outra? Eu vou aceitar esse risco? Pode explodir na minha mão e custar 300 mil. Tem outra bomba relógio aí que agora fica a curiosidade se você aceita ou não. E o atleta profissional? O lutador, o atleta da musculação profissional, ele também é um atleta de risco. Então, mas para o plano de saúde, assim, na maioria das vezes, não teria problema, não.
mais aceitável, muito mais. Eu sempre tive dificuldade para O fazer. atleta tem uma disciplina. Para tem seguro é ali- mais difícil, né? Para seguro de vida, dependendo. Eu sempre sim. tive muita dificuldade para fazer Eu seguro. fui consultor da MetLife, que é a maior seguradora do mundo, MetLife, Prudential ali, americana, mundial. E na MetLife tinha algumas questões ali que dependendo do esporte, se for alto risco, Você recusar. conheceu lá o Edinho Paixão, né, da Prudential no nosso evento de Conheci, 2019? sim. Abraço até pro eu que Edinho. acho que, se Foi- eu não me engano, foi eu que passei o contato dele. Foi ele com a minha amiga, com a Mônica. Mônica. Na verdade você me passou o contato dele antes. Quando ele foi eu já lá era amigo dele. Eles foram lá em Mogi, né? Não, eles foram. O Edinho foi almoçar comigo aqui na minha casa no De Jardim. paixão. Virou meu amigo. E já me Gente, trouxe eu- outros amigos também. Mônica, isso não tem. Esse cara não tem palavras, né? Esse dom de conectar pessoas. Puta, cara, eu gosto. É aquilo que eu te mandei por mensagem. Isso me motiva demais. E eu fico muito feliz e honrado. Essa sua influência de conectar, de servir as pessoas. Eu fico muito contente, bom. Já muito tivemos contente. várias conexões, tanto Futebol lá no Campinas, interior, o o giro de Cristiano. negócio, Cristiano. várias conexões, várias reuniões a gente conseguiu. E deles eu fui conectando com outras pessoas também, porque vai transmitindo Sabe, esse hábito. eu né? fico muito feliz porque a gente pode ficar um tempão sem se falar, mas você criou uma amizade, você sabe Sim. que tem um cara ali que você pode contar. E eu acho no fundo, aliás, no raso também, eu acho que é o que é a verdadeira espiritualidade é isso. Sim. As pessoas se preocupam tanto com a igreja, quando na verdade a verdadeira fé ela se manifesta. Eu falo pra você, a espiritualidade se manifesta através da educação. Sim. Se você tem educação, conecta pessoas, serve, você vai estar servindo a Deus. O Deus que de todas as religiões, ele gosta disso. É um só. Ele gosta de pessoas que fomentam o bem, que falam de amor, que fazem o bem. É isso que faz a diferença. Exatamente. Né? E assim foi quando eu catei esse mala sem osso para carregar comigo aqui também. Renan, hoje tem N canais no YouTube que falam de musculação. Nós vamos abordar muito isso, porque o Renan, apesar de jogar futebol, eu ainda acho que quando ele parar de jogar futebol vai partir pro lado... Não vai ficar um Strongerman, mas talvez vai ficar um fisiculturista, Men's Physique. um Men's Physique, algo assim. Como que o cara que entrou na academia hoje, ele pode filtrar o que é bom ou não de informação? Porque, gente, informação, você recebe informação diariamente. Milhões, né, hoje? Muito. Informações boas, informações ruins. Nem toda informação é boa, porque a resposta que te dão é assim: mas o canal do fulano eu ouvi tal informação. Isso não quer dizer que seja uma informação crível, que seja uma É o que mais informação tem boa. hoje em dia. Como que a gente filtra? Eu tenho a solução para isso. Para mim funciona. Como que a gente filtra isso? Olha, assim, o que mais tem hoje em dia é isso, né? Como você disse, o Instagram hoje é a rádio. Então é informação diariamente rolando ali. Se é verdade ou não, se funciona ou não, é outra coisa. Assim, um negócio que nunca vai mudar, ao meu ver, é o estudo, né? Estudo é sempre bom, sempre Ciência. agrega conhecimento, com certeza, né? Com fatos comprovados na prática, né? Artigos científicos é muito legal de se ler, não só como um profissional, né? Sim, Mas como claro. qualquer pessoa, né? Obviamente, vai ter muitos termos que talvez ali você não entenda e tal, mas você vai conseguir filtrar essa informação. Mas assim, eu acho que, querendo ou não, pela individualidade de cada um, eu acho que na prática, né? Não tem como você pegar, por exemplo, um treino de um bodybuilder famoso ou de alguma coisa do tipo e colocar pra você exatamente aquilo. Não vai render. Ou vai render e você vai se lesionar. Então, não tem como, né? Primeiro de tudo, é aquilo que você tava falando da pessoa. A pessoa entra numa academia, quando não é de rede, ou até, não sei, de rede, às vezes tem uma imagem lá de um cara fortão, lá na parede, lá, tal, de uma mulher bonita, tal. A pessoa não tem aquele corpo atualmente. Então, quando ela olha aquilo lá, já é, querendo ou não, se ela já tá um pouco para baixo, ela já tá indo ali um pouco desanimada, ela vai, pô, para chegar naquilo lá vai demorar muito, né? Então, eu acho assim, para filtrar essa informação que você falou, toda essa questão que rola, né, hoje em dia, eu acho que você primeiro tem que se blindar, né? E aprender aos poucos, constantemente, que é aquilo que a gente falou no começo, né? É um negócio demorado, né? E
na prática. Ver, estudar o que encaixa pra você, o que dá resultado pra você ou não, e você ir desenvolvendo o negócio pra você, né? É muito legal você falar sobre estudo. Pessoal, é assim, tanto na área da saúde, o problema é que algumas pessoas ainda pararam décadas atrás, no século passado. O que acontece? Eu passei por uma experiência bem traumática. Eu fiquei um mês hospitalizado. Ouvi o médico dizer que ia cortar meu braço, amputar meu braço. Essa história já é conhecida. Mas eu questionava, eu era o tipo de paciente chato. Eu perguntava, eu queria saber que bactéria tinha no meu braço, por que aquilo estava acontecendo. Então no esporte é assim. Eu quebrei um recorde. Eu faço crucifixo, ele já me acompanhou, talvez não nesse peso, mas eu faço crucifixo com 40, eu faço todo dia, de cada lado. E cheguei a fazer com 60, é um recorde mundial no crucifixo, que é um exercício perigoso demais. E eu vejo que às vezes tem pessoas que querem subir carga, querem fazer isso. Existe uma diferença de você pegar um negócio que é perigoso, que pode ser nocivo, mas é um desafio pessoal, você tem direito de fazer. O cara que treina parkour, ele tem o direito de pular de um prédio para o outro, ele sabe que é perigoso, mas é um direito dele. E a gente vai achar bonito. Não quer dizer que a gente vai fazer. A mesma coisa acontece quando você entra na academia, você vai se deparar com pessoas que fazem algumas coisas por superação, mas que é para a vida delas. Então, eu vejo muito cara falar assim, eu preciso aprender a me controlar, mas enfim. Uma das academias que eu treino, tem um casal que todo mundo chama de casal 20. Eles só fazem besteira, né? E um dia o cara veio do meu lado e falou, você tá treinando o quê? Né? Eu com 2 halter, banco inclinado, deu vontade de falar pra ele, tô fazendo balé, mas tudo bem. Aí ele falou, eu estou fazendo o treino do The Rock. Aí eu falo, cara, legal você admirar o The Rock, legal você admirar todas as pessoas. Mas será que aquele treino do The Rock vai servir pra você? Porque o The Rock é The Rock. O meu treino não serve pra muita gente. Tô longe de ser um The Rock e tal, mas tem cara que não serve. Individualidade. É, exatamente. As pessoas se esqueceram da individualidade, cara. Então, assim, eu aconselho toda pessoa que passa pela porta de uma academia, leia. Leia. Ler é a melhor solução, porque a biomecânica do corpo ali, na musculação é biomecânica. Não adianta você inventar ali a rebiboca da parafuseta que não vai dar certo. Aliás, vai mudar sim, vai mudar você de endereço. E é uma prática pra vida, né? O que pra você vida. falou, porque a grande maioria, eu acredito que deve chegar na academia e falar, nossa, eu tenho 6 meses pro verão, eu vou fazer uma viagem, eu quero estar igual o The Rock até o final do ano. Mas como, meu? Eu tenho 1,70m. Como que eu vou conseguir chegar no The Rock? Eu posso mandar o que for pra dentro que não vai ficar igual. Olha que legal. Muito personalizado. Olha que legal isso, né? Aí você vê como as coisas são. Eu tenho certeza que alguém vai pegar a nossa fala e vai falar assim, então a pessoa não pode se espelhar em alguém. É diferente. Olha que interessante. Eu vi uma pessoa famosa do meio da musculação, como eu sou novo. Para todos os efeitos, eu tô, 7 anos pegando firme na musculação, então eu prefiro não falar o nome da pessoa. Uma mulher, ela falou assim, chega na academia e tava lá 3 moleques treinando, falaram, fazer o treino do Ramon. Aí ela deu um soco na mesa e falou, você nunca vai ser o Ramon, porra, tal. Isso eu discordo. Você não pode ter de deixar da pessoa, dela admirar e se inspirar e querer seguir uma trajetória parecida com a do seu ídolo. Quando eu falo, para não misturar, não deixar dúvida, quando eu falo assim, porra, o cara é o cara, é que você admirar o seu ídolo, querer ser igual a ele, não quer dizer que hoje, no seu início, você possa fazer o que o cara tá fazendo no auge dele. E aí que as pessoas se perdem. Então, isso acontece muito comigo. Ontem eu fiz um treino extremamente pesado. E eu treino 3 coisas num dia de treino pesado. Eu treino aquele grupo muscular, que é a minha força, etc e tal. Eu treino minha disciplina e minha concentração. Até os intervalos entre uma coisa e outra. Porque muitas pessoas pensam assim, por que você coloca um capuz quando você está treinando? É por causa do ar-condicionado? Ali é minha bate-caverna. Ali eu me fecho
E aí, aquele intervalo é onde eu me preparo para fazer a próxima. E é gostoso, eu gosto de ser forte, eu gosto de... mas sempre com segurança. Então, quando eu puxo um peso, vocês me vêm puxar aquele halter pesado, eu vou girar, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou controlando dentro do meu limite. Eu não estou treinando para o outro, eu estou treinando para mim. Então, tem que ter esse discernimento dentro da academia. Você falou para mim que hoje mudou, né? Antigamente o plano de saúde era o plano de saúde da doença, hoje é o da prevenção e o do bem-estar. Exatamente. Essa mudança fez surgir alguns profissionais, além dos médicos, que ocupam hoje uma posição de destaque que antes não ocupavam. Porque como que é o relacionamento do administrador, é o administrador do plano de saúde, o termo é esse, administrador do plano de saúde? O plano de saúde, o corretor, quem cuida do plano de saúde, qual que é o relacionamento dele com os médicos, por exemplo? Antigamente a gente sabe que o grande, acho que o grande destino de parte do recurso arrecadado era para pagar medicamento, médico e tal. Não sei, vamos falar de profissional, não vamos falar de serviços, não vamos falar de produtos, vamos falar de profissional. E hoje isso se espalhou um pouco, porque o fisioterapeuta, por exemplo, cresceu com a pandemia, né? Com certeza. Fisioterapeuta, nutrólogo, nutricionista, psicólogo, psicoterapeuta, enfim, uma série de professor de educação física, yoga, enfim, diversos profissionais de esporte, saúde e bem-estar hoje são acionados. Até mesmo por algumas plataformas como o próprio Gympass, que abre um leque não só de academias para fazer o check-in, mas tem lá um acompanhamento com nutricionista, com psicólogo, com aula de yoga, de pilates, essas coisas que vai abrangendo uma série de profissionais que envolvem ali numa mudança de hábito. Cara, você tocou num assunto bem interessante. A gente tem informações de que durante a pandemia cresceu assustadoramente o número de casos de depressão e até suicídio. Como que isso impactou nos planos de saúde? Sim, com certeza. Teve um agravo muito grande. Depois do período de pandemia, principalmente muitos planos acabaram tendo reajustes muito altos pelos altos índices de sinistralidade, que chama, né? Explica pra gente o que é isso. A sinistralidade, como que é o cálculo de preço de um plano de saúde, né? E plano de saúde existem uma série de tabelas que leigo como eu sempre acha que é pela idade. Não só pela idade. Porque assim, outro detalhe, que são duas modalidades de plano, na verdade são 3 ou 4, vamos dizer, mas as duas mais comercializadas, que é o coletivo por adesão no CPF. Por exemplo, você é professor de educação física, mas você não tem um CNPJ, você quer ter um plano só para você, vai entrar num coletivo por adesão que vai pegar uma entidade de classes de profissionais de educação física, e aí você entra naquele plano individual. E a outra modalidade é o PME ou empresarial, que é pelo CNPJ. Tem um CNPJ, pode ser só para mim, como eu posso colocar meu prestador de serviço, minha mãe, minha filha, meu filho, minha esposa, enfim. No coletivo por adesão, os reajustes são muito mais altos. Por quê? O que a operadora faz? Ela analisa, você entrou num grupo ali de profissionais de educação física que tem 100 pessoas naquele grupo, 2 delas estão fazendo um tratamento de câncer, por exemplo. Tá custando 300 mil aquele grupo todo mês só para manter ali. Então, quando eleva, eles chamam de break-even, né? O ponto de equilíbrio entre tudo que paga versus tudo que gasta. Quando esse número chega muito próximo o que gastou versus o que pagam, a operadora vai lá e pá, dispara 30%, 40% de reajuste esse ano. Várias aconteceram agora. Por quê? Porque você está num plano que é coletivo por adesão e tem uma taxa de sinistralidade. Okay. Que é os eventos que acontecem ali. Cirurgia, tratamento, acompanhamento, hemodiálise, tudo isso que custa caro no Brasil, os tratamentos, não só no Brasil, no mundo todo, vai encarecendo e o plano vai lá e todo mundo toma um reajuste.
Cara, muito bem explicado. Acho que falta isso, viu? Realmente, te conhecendo, eu vejo que é bem legal o teu empreendimento, porque você é transparente. Orientação, E né? didático, né? Uhum. Isso é importante. Gente, nós ficaríamos horas aqui, né? Mas nós vamos entrar nas nossas considerações finais. Eu quero perguntar pro Renan. Renan, o que você espera da sua participação na série Focus 23 Coragem? Você se considera corajoso? Considero. Engasgou, filho? Você é Não, corajoso ou não? Tô. Uma aguinha na canequinha que nós ganhamos do Túlio aqui, ó. Não, eu sou corajoso, não. É assim, eu acho que com o objetivo da série, né, que é encorajar as pessoas, eu acho que vou conseguir, talvez, é o que eu espero, impactar na vida de algumas pessoas, né, pelo fator motivacional. Tudo isso que a gente falou, acredito que já tem muitas pessoas que vão se identificar com isso, né. São pessoas que se sentem frágeis, pessoas que têm traumas passados, têm ainda atualmente uma vida difícil, mas que ainda assim têm sonhos, né? Então, eu acho que essa, pelo menos pra mim, é o principal objetivo, mostrar que é possível, né? Quando você consegue obter conhecimento da tua forma, uma evolução da tua forma, né? Uma constância da tua forma, buscar seu objetivo da tua forma, eu acho que é sim possível alcançar os seus sonhos, né? Então, eu passei por bastante coisa, tem pessoas que passam por muito mais do que eu, né? E outras menos, mas nem por isso a gente pode virar e julgar. Cada um, é o que a gente fala, o princípio da individualidade. Então, acho que assim, o maior objetivo é mostrar para as pessoas que é possível, né? Que a gente pode sim alcançar o sonho da nossa maneira, né? Com o que a gente tem em mãos, né? É isso. Boa. Eu já vi os treinos do Renan, vai ser sucesso. Carlinhos, se as pessoas quiserem conhecer melhor, além de, é óbvio que eu vou falar muito durante esse período sobre teu empreendimento. Primeiro, obrigado pelo nosso bate-papo. Saudade, você faz 5 anos que a gente, tá aí. deixa eu ver, 19, 4 anos que a gente não se 4 vê. anos. Se as pessoas quiserem entrar nas tuas redes sociais e as redes sociais do... @contocorretora da nossa empresa, nossa startup, e o meu @seguiner. Estou sempre à disposição, que precisarem de orientação, indicação, que for preciso, contem comigo, vocês também, todo projeto também, o que precisar. O Jaime tá aqui, eu sempre acompanho todos os seus treinos também, é uma inspiração. Renan também, então estou sempre à disposição. Eu queria só concluir com um ponto, Jaime. Sim, temos um minutinho ainda. Da questão de sonhos, né? Eu tenho uma coisa, você falou de espiritualidade, um aprendizado que eu tive lá atrás, no começo, de um assunto que conecta espiritualidade com a ciência. E normalmente elas estão afastadas. Chama física quântica. Parece até clichê, mas não é. Eu conheço física quântica. Tudo é energia. E eu aprendi uma fórmula na vida que é P mais S mais A igual a R. Isso serve para todas as nossas 5 saúdes: financeira, mental, física, social e familiar. O P, pensar, sentir e agir igual ao resultado. Então eu vou pensar aqui, eu quero mudar de vida, quero ter um shape legal, quero me sentir bem. Eu vou sentir que isso é possível e vou agir, vou na academia. Vou treinar, vou mudar minha alimentação. Qual que é igual ao quê? Ao resultado. É isso. Vai acontecer, então o sonho é realizado. Na espiritualidade, essa fórmula se chama fé. Que a força maior, Deus, ou como quer que chama, é uma coisa só, né? E esse igual um ditado que eu ouvia muito quando era criança, meu pai falava muito: intenção sem ação não passa de ilusão. Exatamente. Né? Então, a soma, né? Transformações em objetivos. Meninos, muito obrigado. Vocês são feras. Agradeço. Nós vamos estar juntos com mais frequência. Galera, mais um episódio do Focus 23 Coragem. Espero que vocês possam ter curtido. Sigam nossas redes sociais. Vamos bater um papo. Se quiser falar com o Carlos, com o Renan, ficou com vergonha de fazer alguma pergunta para eles, manda direct para mim que eu vou lá e falo: tem essa pessoa, gente boa aqui, quer saber sobre esse assunto, e vamos conectar cada vez mais. Focus 23 Coragem, um abraço direto aqui do Estúdio Rocha, que é a nossa casa para esse projeto maravilhoso.